Beatriz, daqui a pouquinho você retorna com a gente. Agora nós vamos conversar com o Gerardo Portela, ele que é especialista em gestão de risco. E o Gerardo, obviamente, passeia por todos esses assuntos exatamente porque estuda profundamente acidentes como esse, outros tantos com os quais a gente até já conversou, inclusive da explosão no Líbano. E agora vamos falar sobre esse acidente. Gerardo, muito boa tarde a você. Boa tarde, Nelson, Thaís, todos aqueles que nos acompanham pela Band News TV. Bom, Gerardo, não é a primeira vez que a gente vê uma cena como essa de um avião que se parte em três pedaços, né? E o que chama a atenção desse é que ele foi partir lá no gramado, né? Talvez ele tenha escorregado completamente pela pista, não conseguiu segurar a aeronave e foi parar lá nessa zona de respiro, nessa zona que é utilizada exatamente, que está ali exatamente para esse tipo de conduta, mas ela acabou se partindo, né? É verdade. Nelson, é um acidente muito grave, porque, você sabe, a operação de pouso é uma das operações, das etapas mais complexas de um voo. É uma aeronave de grande porte, reconhecidamente uma boa aeronave, um modelo consagrado. Mas, observe, ocorreu o acidente no momento de voo noturno. As imagens aqui mostram uma situação de voo noturno. Ao mesmo tempo, muita chuva, né? Então, somando esses fatores, talvez tenha havido aí algum problema na condição de pouso dessa aeronave, uma dificuldade maior, e ele teve que usar a área de escape, por ele aparentar estar já fora da pista, né? Provavelmente uma situação onde ele não conseguiu controlar a aeronave no pouso, talvez uma aproximação um pouco forçada. Às vezes o piloto, no final da jornada, ele faz várias tentativas, não sabemos ainda, e aí às vezes a pressão dos próprios passageiros e da movimentação pode fazer com que a equipe cometa um erro e insista num pouso que não é possível. Infelizmente, foi isso que aconteceu também no voo da TAM aqui no Brasil, aquela grande tragédia que aconteceu em Congonhas alguns anos atrás. E na verdade, esse é um problema recorrente, se não houver ali uma cultura de segurança forte, né? Então, você pode ter erros desse tipo, mas nós não sabemos ainda. É preciso aguardar a investigação, porque você pode ter tido um problema também no trem de pouso e desestabilizando a aeronave no momento de toque com o solo. Outra coisa também é a pista. Ela pode ter algum problema de drenagem. Fala-se muita chuva, então, se a pista não estiver bem preparada, nós temos agora algumas pistas no Brasil sendo recuperadas, né? Aproveitando o movimento menor da pandemia, justamente para evitar que em situações de extrema chuva, a aeronave tenha dificuldades de fazer a sua frenagem na pista e a sua operação normal e seu controle de pouso. As pistas nem sempre são do tamanho ideal, são aquelas que são possíveis, provavelmente dentro de cidades que são muito ocupadas e não tem mais espaço para ter um aeroporto dentro, mas às vezes é necessário, como é o caso de Congonhas. Então é preciso tomar muito cuidado, ter as condições muito preservadas para fazer um pouso noturno, com muita chuva, num final de jornada. Tudo isso se somando, a gente começa a ver aí algumas possibilidades para entender o que aconteceu. Vamos aguardar mais informações para a gente ter mais como tentar entender, né? A questão do rompimento do que a gente chama assim, mais comumente de charuto da aeronave, que é a parte central, onde fica ali justamente o cockpit e todas as posições, né, de assento, realmente mostra o impacto que foi esse acidente, né? Muitas vezes a aeronave até toca o solo de maneira suave, mas ao perder o controle e ir para a área de escape, ela pode passar por grandes esforços, além do que a sua estrutura pode suportar, se rompendo em 2 ou 3 porções. Creio que o número de vítimas pode ser menor do que poderia ser para um acidente com esse potencial, devido ao fato de não ter havido ignição do combustível da aeronave.
talvez uma ação muito bem feita dos bombeiros e da equipe local, porque todo aeroporto internacional, todo aeroporto de grande porte que recebe uma aeronave 737, precisa ter caminhões especiais, não são aqueles caminhões de bombeiro que nós conhecemos, e espuma especial e todo um procedimento para agir rapidamente. Talvez isso tenha feito a diferença para muitas vidas. E outra questão também é se realmente havia combustível suficiente para causar um grande incêndio, ou essa aeronave já estava no limite de combustível. Tudo isso vai ter que ser avaliado. Esse avião tem caixa preta, então, se tudo estiver funcionando normalmente, nós teremos aí as informações, tanto dos instrumentos de voo, das informações do próprio aeronave do voo, como o áudio do que aconteceu na cabine. Infelizmente, nós temos aí como uma das vítimas um membro da tripulação. Isso é muito lamentável, mas vamos aguardar para ver se o número de sobreviventes, né? E procurar tirar as lições dessa triste ocorrência, para que acidentes desse tipo não se repitam. Mas, repito, o fato de estar chovendo muito e ser noite são indicadores muito fortes do que pode ter sido a causa desse acidente. Falava agora há pouco de alguns detalhes que eu queria aprofundar um pouco mais com você, que é em relação à chegada desse avião e ao rompimento, né, dessa aeronave em duas, mesmo sem um incêndio. Como você falou, não foi registrado, pelo menos nas imagens que a gente teve acesso até agora, qualquer explosão ou incêndio nessa aeronave. O trabalho, inclusive, foi muito rápido das pessoas que estavam ali no entorno. A gente observa água sendo jogada, alguns produtos químicos também. Nesse tipo de acidente, com esse rompimento em duas da cabine sem um incêndio, mostra realmente o tamanho do impacto dessa batida, né? Realmente, Thaís, você tocou num aspecto que é intrigante para os investigadores. Não faz muito sentido ter o rompimento e não haver a ignição do combustível. Os tanques geralmente ficam na região da asa, então, com o rompimento, ele teria havido o atrito dos tanques com o solo, né? Então, tudo isso leva a crer também que algumas pessoas vão sobreviver porque houve alguma ação eficaz, talvez, da equipe de resposta à emergência. E também a própria água presente na pista pode ter ajudado a inibir a emissão. São questões que só a investigação vai realmente conseguir esclarecer por completo, né? É uma situação bastante complicada para se avaliar agora com essas imagens ainda escuras, mas é muito estranho realmente ele se romper em 2, 3 partes e não ignitar. Provavelmente tinha pouco combustível, ou então, numa daquelas situações onde tudo se conjuga favoravelmente, a porção do tanque tenha sido, de alguma forma, preservada, a região dos tanques, das asas, e não tenha ignitado, né? Mas o mais provável é que ele tivesse pouco combustível e que os bombeiros agiram de maneira muito rápida e eficaz. Mas é só uma possibilidade. Gerardo, vamos lá então. Vou tentar aqui passar imagens que as TVs da Índia estão mostrando e que exatamente demonstram exatamente como esse avião foi partido. A parte da frente, a parte do trem de pouso da frente, ela está junto com o nariz do avião. Está lá na frente, então teve uma partição exatamente aí. É exatamente onde estão as asas, né? Um pouco mais para trás, onde estão as asas. As asas, elas se separaram do charuto, como a gente chama exatamente, né? Todo esse charuto do avião, a parte traseira então você imagina, as asas elas desaparecem, elas estão separadas da aeronave. Então provavelmente pode ser que isso tenha favorecido a não haver uma ignição. Mas eu lembro também, Thaís, Gerardo e o Pablo, que está com a gente aqui, você que está nos acompanhando pelo Band News, de que o Pegasus,
lá na Turquia também não pegou fogo. Não houve ignição, não houve... Os bombeiros também fizeram o mesmo trabalho que os da Índia estão fazendo até esse momento, até já pararam agora, pelo menos pelas imagens que eu vi aqui da TV chinesa, da TV indiana, eles já fizeram todo esse trabalho e agora estão ali só no rescaldo, realmente buscando toda essa... Tentam trazer as pessoas que ficaram presas ali, porque houve realmente uma grande destruição, principalmente da parte central da aeronave, da parte central onde estão exatamente as asas. Então, só lembrando, esse da Turquia, o Pegasus, que se partiu em 3 naquela oportunidade e acabou só um pedaço indo para o gramado, em um gramado lateral, e ali foi identificado que foram os ventos, houve um toque tardio da aeronave na pista e com muita força, isso trouxe ali uma certa cisão, criou uma certa fissura no material que já poderia estar danificado, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. E agora, obviamente, as investigações vão partir por isso. O Gerardo Portela, que está nos acompanhando nessa cobertura especial que o Band News mais uma vez está fazendo mostrando essas imagens que estão chegando via celular diretamente desse aeroporto Kerala, na Índia, que também poderia não ser o aeroporto adequado para esse pouso, como você também bem salientou, né? Não é uma novidade de um avião se partir, mas aí o que pode ter feito ele se partir, eu já tinha dito isso mais cedo, é que ele escorregou e quando foi no gramado, ali o gramado até tem um certo declive, exatamente, ele sofreu ali uma ruptura, né? Ele sofre uma ruptura e é ali que ele se quebra. E o que eu te falei, Gerardo, não sei se você acompanhou, as asas foram separadas da aeronave. E Nelson e Gerardo, só se vocês me permitem, eu acabei de receber a informação que contribuiu muito, você falou sobre isso, da condição climática, Gerardo, afetando ali a região. A SOMAR Meteorologia acabou de mandar dizendo que na Índia, nesse momento, está em pleno verão, com chuvas expressivas em algumas áreas, como, por exemplo, o oeste, o nordeste do país, tem mostrado, inclusive, um potencial, né, bom para a agricultura, mas que tem provocado alguns transtornos bem grandes ali naquela região. Então, a previsão é de que essa chuva ainda volumosa continue pelos próximos dias. Então, essa informação, esse detalhe é primordial para justificar, inclusive, essa dificuldade do pouso, né, Gerardo? É verdade. E esse fato não ocorre só lá. Nós também vamos passar aqui, a gente sempre analisa os acidentes procurando tirar lições, né? Porque são as vítimas, são momentos tristes, mas as lições são ricas para salvar novas vidas. E a gente tem uma situação também de pandemia. Mas a situação climática, os problemas normais continuam acontecendo. Então, você tem aí as chuvas lá na Índia. Nós vamos ter no Brasil também chuvas. E tem a pandemia. Então, os hospitais, toda as equipes estão reduzidas. Então, tudo isso agrava. Além do que, existe o comportamento humano de resposta à emergência. Até mesmo os profissionais, eles ficam influenciados por toda essa situação. Então, nós temos que nos preparar. É um cenário inédito, o mundo está extremamente complexo, estamos no século XXI, e as coisas continuam acontecendo às vezes certas, às vezes erradas, e nós temos uma pandemia em curso. Sobre a estrutura da aeronave em si, ela é construída, né, e aí falando mais como engenheiro mecânico, principalmente visando o voo. É uma questão de mecânica de fluidos, né? O avião passa a maior parte do tempo trabalhando em voo. Mas, é claro, os projetistas pensam também na questão da movimentação em solo, e inclusive no acidente. Então, quando o avião se parte, muitas vezes essa forma de se partir, ela é previamente planejada para absorver a energia e causar o mínimo de danos possível, né? Principalmente para as vidas humanas. Então, se nós vemos aí, conseguimos ver nas imagens 3 conjuntos, né, do charuto, isso significa que talvez lá na origem do projeto alguma coisa correta tenha sido feita no sentido de preservar ao máximo a aeronave, ela se romper nos pontos frágeis e causando o mínimo de vítimas possível. Mas tudo isso, como disse, né, a gente precisa de aguardar mais imagens do próprio aeroporto e a investigação. As investigações aéreas, elas obedecem um rito bastante rígido, com normas internacionais aplicáveis,
e é feito com muito cuidado, existe muita coleta de dados, caixa preta, o acidente não aconteceu num local remoto, então nós vamos ter todas essas informações ao longo da investigação. Mas o fato da aeronave ter se rompido em 3 partes também é uma forma de absorver energia, né? E numa situação extrema. É claro que não é projetado para que o acidente aconteça, mas é projetado para, caso o acidente aconteça, essa parte, né, que a gente chama de charuto, se comporte da melhor forma possível para minimizar as perdas humanas. A questão das asas terem ficado para trás é um indicativo, sim, da razão pela qual nós não temos aí o incêndio. Porque não basta o combustível, é preciso ter uma fonte de ignição. Então, se o combustível ficou nas asas e ali nenhuma fonte de ignição, ele não irá ignitar, principalmente com uma grande chuva, com um solo molhado, dificultando a formação de faíscas por atrito da fuselagem. Então, tudo isso somado, a gente vai começando a entender um pouco do que pode ter ocorrido, né? E aguardar aí, é claro, a evolução da investigação, porque só a investigação é que pode realmente entender o acidente. Muitas vezes a gente consegue ter todo um quadro elaborado nessa fase e depois a gente descobre que a coisa é muito mais complicada, pode ter um comportamento de cabine, um erro de procedimento ou uma falha da torre, são inúmeras possibilidades. E Gerardo Portela, mais uma vez, muito obrigado por nos atender, trazer detalhes importantes, que obviamente que a investigação vai trazer mais luz e vai concluir realmente o que aconteceu, até porque um dos pilotos continua vivo, né? Infelizmente um deles faleceu. Então, muito obrigado, até uma próxima oportunidade, né? Obrigado, eu que agradeço. Uma boa tarde. Tchau, Gerardo. Bom, só fazer aqui um contraponto, não, uma analogia. O da Turquia, por exemplo, que se partiu em 3 pedaços, coincidentemente também não teve incêndio e 3 pessoas morreram naquela oportunidade, com 177 pessoas a bordo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, Thaís. Pablo, já a gente retorna aqui com mais informações desse acidente e com outras informações importantes do Brasil para você. Até já.